Olá, nerds! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um dos eventos mais intrigantes da história da ufologia, o incidente de Roswell. Em 1947, na cidade de Roswell, no Novo México, Estados Unidos, foi relatado o avistamento de um objeto voador que caiu em um campo. Este é considerado um dos primeiros casos de avistamento de discos voadores no mundo. O caso inspirou teorias da conspiração, como a de que corpos de alienígenas foram autopsiados, transformando a cidade de Roswell em um destino turístico para entusiastas de alienígenas. Antes de tudo, temos que entender o contexto histórico da época. O pós-Segunda Guerra Mundial foi um período de grandes transformações, marcado pela reconstrução da Europa e pela ascensão dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, dando início à Guerra Fria. Durante a década de 1940, a corrida espacial começou a se desenvolver, impulsionada pela competição entre essas duas potências, especialmente no que diz respeito às tecnologias de foguetes. Cientistas como Wernher von Braun, que trabalhou para os Estados Unidos, e outros que se uniram à União Soviética, desempenharam papéis fundamentais nesse processo. Embora a corrida espacial tenha se intensificado nas décadas seguintes, os anos 40 foram essenciais para estabelecer as bases tecnológicas e a rivalidade que moldariam as conquistas espaciais das décadas de 50 e 60. Com a Guerra Fria e o surgimento de novas tecnologias secretas, surgiu a Área 51. Oficialmente conhecida como Groom Lake, é uma instalação militar situada no deserto de Nevada, Estados Unidos, estabelecida em 1955. Inicialmente, foi criada para testar aeronaves secretas e outras tecnologias avançadas. O mistério que a envolve se deve ao seu alto nível de sigilo e à escassez de informações públicas sobre suas atividades, o que gerou diversas teorias da conspiração, incluindo rumores sobre pesquisas relacionadas a OVNIs e vida extraterrestre. Essa combinação de segredo militar e a cultura popular em torno de fenômenos inexplicáveis alimenta o fascínio e a especulação sobre a Área 51. Mas afinal, o que aconteceu em Roswell? Nos primeiros dias de julho de 1947, houve uma grande tempestade na região de Roswell, Novo México, e vários moradores reportaram terem ouvido um grande estrondo, diferente dos trovões habituais. Após a tempestade, um morador da região, William Brazel, encontrou vários destroços espalhados por uma grande área de campo e não continham as habituais instruções para devolução às entidades oficiais, como era costume nos destroços de balões meteorológicos encontrados anteriormente. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou e muitos moradores se deslocaram ao local da descoberta para levar consigo um dos pedaços dos estranhos materiais, porque vários jornais estavam pagando recompensas por pedaços de discos voadores, termo cunhado algumas semanas antes devido às declarações do piloto Kenneth Arnold, que alegou ter visto 9 aeronaves, sem caudas visíveis, em forma de crescente, e voando em formação a grande velocidade. Em 6 de julho de 1947, Brazel foi até a delegacia do xerife George Wilcox, no condado de Chaves, trazendo consigo alguns fragmentos de destroços e relatando que possivelmente havia encontrado os restos de um disco voador. O xerife, então, fez uma ligação para a base aérea de Roswell, que enviou o Major Jesse Marcel, do 59º Grupo de Bombardeiros, acompanhado pelo capitão Sheridan Cavitt, para examinar os destroços. Posteriormente, esses fragmentos foram levados para a base de Fort Worth. Em 8 de julho de 1947, Walter Haut, que era o porta-voz da base aérea de Roswell, sob o comando do coronel William Blanchard, divulgou um comunicado à imprensa que dizia, resumidamente, que um disco voador teria sido recuperado pelo 59º Grupo de Bombardeio da 8ª Força Aérea em Roswell, após cair em uma fazenda local. Tal notícia causou um enorme rebuliço na região, porém no dia seguinte a Força Aérea e os jornais desmentiram a alegação sobre o disco voador, afirmando que os destroços encontrados eram apenas de um balão meteorológico.
A mudança de narrativa por parte do governo sobre o acontecido em Roswell foi atribuída a uma combinação de fatores, incluindo a necessidade de proteger informações sobre programas militares secretos e a falta de compreensão pública sobre os experimentos que estavam sendo realizados. O governo buscou minimizar o pânico e a especulação em torno de objetos voadores não identificados, optando por uma explicação mais convencional e menos alarmante. Essa narrativa, no entanto, gerou ainda mais teorias da conspiração e desconfiança em relação à transparência do governo sobre o fenômeno dos OVNIs. De forma geral, o caso Roswell ficou esquecido até a década de 70, quando pesquisadores de fenômenos não identificados começaram a especular e desenvolver diversas teorias da conspiração. O caso retornou ao imaginário popular em 1980, com a publicação do primeiro de centenas de livros sobre o assunto, The Roswell Incident, de William Leonard Moore e Charles Berlitz, baseado nos testemunhos de cerca de 90 pessoas, alegando que houve encobrimento desde o início, que as testemunhas sofreram grande pressão por parte dos militares, principalmente William Brazel, que foi mantido sob custódia militar por cerca de uma semana. Neste livro, pela primeira vez, são mencionados supostos cadáveres de alienígenas. A falta de informações claras sobre o caso Roswell fez surgir várias teorias, das quais se destacam que o governo dos Estados Unidos recuperou a nave e seus ocupantes alienígenas que teria caído em Roswell. Que o governo dos Estados Unidos encobriu a verdade sobre o incidente, alterando informações e desinformando o público para evitar pânico ou revelações sobre a vida extraterrestre. Que o governo dos Estados Unidos realiza experimentos com tecnologia alienígena recuperada da suposta nave e foi utilizada para desenvolver novas tecnologias militares e científicas. O incidente de Roswell teve um impacto profundo na cultura popular, moldando a maneira como a sociedade vê e retrata a vida extraterrestre. Aqui estão algumas das principais influências. No cinema e televisão, o caso inspirou uma vasta gama de filmes, séries e documentários sobre OVNIs e alienígenas. Produções como Contatos Imediatos do Terceiro Grau e Arquivo X abordam temas de encontros com extraterrestres e encobrimentos governamentais, refletindo a curiosidade do público sobre o tema. Na literatura, o incidente gerou uma rica produção literária, incluindo livros de não-ficção, ficção científica e teorias da conspiração. Autores como Fitley Strieber e outros ajudaram a popularizar essas narrativas. Na cultura pop, Roswell se tornou um símbolo da cultura pop, com uma variedade de produtos, desde camisetas a brinquedos, além de eventos e convenções dedicadas a OVNIs e extraterrestres. A cidade de Roswell, no Novo México, até realiza um festival anual em homenagem ao incidente. Nas teorias da conspiração, o caso fomentou uma cultura de desconfiança em relação ao governo e à ciência, levando ao surgimento de diversas teorias da conspiração que ainda são debatidas e exploradas. No movimento UFO, o incidente ajudou a impulsionar o movimento UFO, que busca investigar e divulgar informações sobre avistamentos de OVNIs e possíveis encontros com alienígenas, influenciando a maneira como as pessoas se relacionam com esse fenômeno. Em resumo, o incidente de Roswell não apenas estimulou a imaginação popular, mas também se tornou um marco cultural que continua a impactar a arte, a mídia e a percepção pública sobre a vida extraterrestre, nos lembrando que a busca por vida fora da Terra envolve não apenas questões científicas, mas também sociais, culturais e políticas, influenciando a percepção pública sobre ciência e tecnologia. E você o que acha? Foi um disco voador ou um balão meteorológico que caiu em Roswell? Deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as novidades e compartilhar com amigos e familiares. Deixe nos comentários suas opiniões sobre o caso Roswell. Até a próxima! E não se esqueça, don't sleep nerd!